Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Samuel, capítulos 21 a 24. Após o fim das rebeliões, a conclusão de 2 Samuel mostra alguns juízos contra Davi, bem como também os seus louvores e a conclusão do seu reinado. O que nós vemos em 2 Samuel capítulo 21 é um tempo de fome que o Senhor enviou sobre Israel. E isso era consequência do pecado de Saul. Saul havia matado os gibeonitas, aquele grupo de pessoas que vivia em Israel e que haviam feito aliança com Josué, lá no livro de Josué. Haviam enganado Josué e assim permanecido na terra prometida. Saul então havia os atacado e agora eles pedem justiça. O Senhor faz justiça por esses homens. E assim Davi entrega sete descendentes de Saul para que fossem mortos pelos gibeonitas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra. O capítulo 21 conclui com a vitória de Davi contra alguns gigantes. Mostra algumas batalhas de Davi e como os gigantes foram vencidos pelos soldados de Davi. O capítulo 22 é o cântico de Davi. Davi louva a Deus por tudo aquilo que o Senhor havia realizado. O que se destaca nesse cântico é justamente a centralidade de Deus em toda a história, em toda a perspectiva de Davi. Davi começa louvando a Deus por ser a sua rocha e salvador. Depois ele mostra que é o Senhor quem o socorreu no tempo da angústia, quando os inimigos o atacavam. É o Senhor quem responde e assim sustenta Davi diante do ataque dos inimigos. O Senhor intervém na história. Depois disso, vemos também Deus sendo justo ao trazer juízo e também ao recompensar os fiéis. É Deus quem capacitou Davi para vencer os inimigos. E assim Davi conclui exaltando a Deus. As últimas palavras de Davi, expressas no capítulo 23, repetem essa mensagem. O Senhor é aquele que exaltou a Davi, aquele que o estabeleceu como governante. Na verdade, as últimas palavras de Davi apontarão depois para Cristo, como veremos. Mas o grande destaque aqui está na justiça de Deus. Deus é justo. Em seguida, o capítulo 23 encerra com os valentes de Davi. Os três principais eram Josebe-Basebete, Eleazar e também Samá, o filho de Agé. Esses eram os homens de destaque no exército de Davi. Mas também, juntamente com eles, que tinham nome entre os três, também tinham nomes conhecidos, como Abisai, o irmão de Joabe, e também Benaia, que também era muito frequente aqui no livro. Ao todo eram 37 homens, são 37 homens que são descritos, que são anunciados nesse capítulo, e o destaque está em Urias, o último a ser citado, e justamente aquele marido de Batseba, que não somente foi traído por Davi, como também foi assassinado por Davi. O capítulo final mostra o Senhor agindo para que Davi levantasse censo. Davi mostra falta de confiança em Deus ao recensear o povo, e então o Senhor castiga Davi. Nós podemos destacar também a resposta de Davi. Diante das opções que o Senhor concede a Davi para castigo, Davi escolhe cair nas mãos de Deus, pois diz que o Senhor é rico em misericórdia e prefere não cair nas mãos dos homens. Assim o Senhor envia uma praga para Israel e começa a castigar a Davi e ao seu povo. O Senhor, portanto, por fim, age com misericórdia e poupa Jerusalém, e assim Davi compra a eira de Araúna para assim oferecer sacrifício a Deus. E o que se destaca novamente é o fato de Davi se opor a oferecer sacrifícios a Deus que não lhe custassem nada. Esses capítulos encerram o livro de Samuel e mostram justamente a fidelidade de Deus a Davi, ao livrá-lo, ao cumprir promessas e também ao corrigi-lo quando necessário. Em toda a vida de Davi nós vemos um Deus que foi gracioso com esse ungido. Deus não desamparou a Davi, mas o sustentou durante todo o seu reinado. Podemos contemplar a Cristo na necessidade de expiação pelo pecado de Saul. Os gibeonitas, e o Senhor mesmo mostra isso, precisavam de justiça. O pecado cometido por Saul era grave, e o Senhor precisava promover juízo. Da mesma forma, o nosso pecado era grave, e foi necessário que Deus enviasse seu próprio Filho para que pudesse pagá-lo.
Cristo é aquele que paga e expia a nossa culpa. Além disso, nas últimas palavras de Davi, nós podemos ver a necessidade de um rei eterno, de um rei messiânico. Davi reconhecia que o governo ideal era marcado pela justiça e pela fidelidade plena a Deus, algo que Davi, por mais que buscasse, não conseguiu cumprir por conta de seus pecados. Esses pecados de Davi, inclusive, trouxeram juízo, só que essa praga se cessou quando Davi ofereceu um sacrifício no monte, na eira de Araúna, e da mesma forma, neste mesmo lugar, Cristo foi sacrificado definitivamente. A praga, que depois voltaria, o juízo de Deus que viria sobre Judá e Israel posteriormente, foi agora, de uma vez por todas, pago. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Novamente, podemos olhar para os pecados de Davi e de Israel e vemos que o pecado tem consequências sérias, mas que há expiação. O sacrifício de Cristo nos livra da condenação. É através de Cristo que nós agora temos paz com Deus. Por isso devemos confiar no nosso grande rei. Davi era um tipo daquele grande rei que viria, de Cristo, que reina agora com um cetro de justiça, que reina para todo sempre, que reina para a glória do Pai. Davi também encontra refúgio em Deus, e devemos reconhecer que o nosso único refúgio está em Deus. Enquanto os inimigos atacavam Davi, na sua canção ele se lembra de que era em Deus que ele se refugiava, era em Deus que ele achava forças. E o mesmo vale para nós, irmãos. O nosso único refúgio diante de desafios e adversidades está em Deus. Também vemos que na ação de Davi ao comprar o campo de Araúna, ele mostra a fidelidade a Deus, um coração devotado a Deus. E nos chama para não vivermos de forma relaxada e negligente, mas a dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Não podemos dedicar aquilo que não nos custa nada a Deus. Devemos fazer da nossa vida um sacrifício vivo a Deus. Devemos nos dispor a sofrer o que for necessário para agradarmos ao nosso Rei. Não devemos dar a Deus aquilo que não nos custa nada, mas não podemos esquecer de que o sacrifício de Cristo é suficiente. A dedicação da nossa vida não é uma forma de obtermos méritos, mas é uma resposta daqueles que agora descansam na obra suficiente de Cristo, do Cordeiro que foi morto na eira de Araúna, naquele monte que Davi agora dedicava ao Senhor.